Graça e paz. Vamos, em nome de Jesus, abrir a palavra na primeira carta de João, capítulo 3, verso 8. Vamos ouvir com atenção a palavra de Deus. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Que Deus nos dê graça para compreender esta palavra que nós ouvimos agora. Precisamos compreender, não só compreender, mas também receber como palavra de Deus para nós, em nome de Jesus. Este texto que foi lido para nós é um texto chocante, por um lado, mas por outro é profundamente libertador. Tem muita gente que não gosta de ouvir texto assim, como este. Quem comete o pecado é do diabo. Chocante. Algo chocante. Está dizendo aqui que quem comete o pecado é do diabo. Pertence ao diabo. Eu não estou dizendo que você pertence ao diabo. Eu só estou dizendo, eu nem estou dizendo nada. Eu só estou repassando um texto que foi o irmão que leu. E que diz que quem comete o pecado é do diabo. Quem está dizendo é Deus. Porque a palavra é dele. Quem comete o pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Agora aqui vem a parte libertadora. Para isto o Filho de Deus, Jesus Cristo, se manifestou para desfazer, destruir as obras do diabo. Bom, quando diz que quem comete o pecado pertence, é do diabo, esse pertence ao diabo, esse é do diabo, é em termos de pecado, em termos de semelhança com o diabo, em termos de natureza. A pessoa tem a natureza do pecado tal qual o diabo, não é? E significa pertencer ao diabo, significa que o diabo opera nessa pessoa, nesse indivíduo que comete o pecado. O diabo opera, ele tem uma base de operação
por causa da natureza do pecado. Se a natureza do pecado está na pessoa, essa natureza serve de base para a atividade, a operação do diabo. Nesse sentido, eu creio que o texto está dizendo é do diabo, porque quem manda mesmo em tudo é Deus. Quem manda mesmo, Deus é dono de tudo, Ele é dono até do diabo, Ele manda até no diabo. Apocalipse capítulo 20, verso 10. Vamos ouvir. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Você vê, o diabo um pouco antes havia sido preso, ele foi preso, ele foi apanhado e foi colocado no abismo, no poço do abismo. Deus colocou ele lá, prendeu lá, e foi colocado selo para que ele não saísse de lá. Veja, os irmãos, o diabo está controlado por Deus. Depois temos um período aí, e no final Deus solta, ele é solto, e depois ele é lançado, conforme vocês ouviram o texto, no lago de fogo, onde já está o falso profeta, o anticristo, a besta, e também todos os ímpios, todos os pecadores não nascidos de novo serão lançados também naquele lugar. Então quem manda mesmo em tudo é Deus. Então eu posso até dizer que o inferno é o inferno de Deus, o céu é o céu de Deus, a terra é a terra de Deus, e o diabo é o diabo de Deus. Deus manda em tudo, e Deus tem propósitos para tudo. Mas aqui a palavra do Senhor diz que aquele que comete o pecado é do diabo, não pertence a Deus, não tem comunhão com Deus, não, está separado de Deus. Quem comete o pecado, olha, escute bem, tem tudo a ver com o diabo, tudo a ver. Diz aí que toda pessoa que vive na prática do pecado tem um dono. Esse dono não é Deus, de acordo com o que já comentamos. Qualquer pessoa que comete o pecado pertence ao diabo. Não existe nenhum pecado aceitável para Deus. Não existe nenhum pecado aceitável para Deus. Pode existir pecado aceitável para o homem e não aceitável, mas para Deus qualquer pecado, qualquer um, não é aceitável para Deus. Toda prática de pecado parte da natureza pecadora da pessoa. É muito importante entendermos isto, muito importante. Toda prática de pecado parte do fundo de uma natureza pecaminosa que está
no interior da pessoa. O pecado, irmãos, é uma questão de natureza. A prática do pecado evidencia pelo menos duas coisas, tá? Quando você comete o pecado, quando o pecado é praticado por alguém, essa prática de pecado evidencia pelo menos duas coisas: a existência de uma natureza pecaminosa no interior da pessoa e também a quem essa pessoa pertence. Quem comete o pecado é do diabo, pertence ao diabo. 1 de João, capítulo 5, verso 18 e 20. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. 19. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Todo mundo está no maligno. Tem uma versão mais antiga, mais tradicional, que diz que o mundo jaz no maligno, não é? O mundo jaz no maligno. Uma ideia de um mundo morto no pecado, podre, e o diabo domina. O diabo governa a todos por meio dessa natureza ímpia do indivíduo não regenerado. Satanás está regendo, governando o mundo. Deus está permitindo, e ele então está regendo o mundo através de cada pessoa em que o pecado se encontra. Você sabia? O diabo está governando este mundo por meio de cada pessoa em que o pecado se encontra, por meio da natureza pecaminosa e corrupta das pessoas. Alguém dirá, eu cometo pecado, mas eu sou de Deus. Eu cometo pecado, mas eu sou de Deus. Você está numa grande roubada, porque Deus diz que você pertence ao diabo. Deus diz que você é do diabo, caso esteja cometendo o pecado, vivendo na prática do pecado. Se uma pessoa nunca saiu do pecado, é porque ainda não nasceu de novo. Por isso pertence ao diabo. Não é? Mas os regenerados pertencem à igreja de Deus. Os regenerados constituem a igreja de Deus. Então você vê que tem aqueles que pertencem ao diabo e tem aqueles que pertencem a Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 2. A igreja de Deus que está em Corinto,
aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A igreja de Deus. Igreja de Deus. Não é do diabo. A igreja de Deus, os salvos, os libertos. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, irmãos, a igreja de Deus está identificada com os santificados em Cristo, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A igreja de Deus não é instituição religiosa, são pessoas santas, portanto separadas do pecado, e são pessoas que não têm nada a ver com o diabo. Irmãos, a igreja não é uma geografia. A igreja de Deus não é uma geografia, ela não é um lugar, ela é gente regenerada e santa, e gente que invoca, isto é, adora o nome de Jesus Cristo em todos os lugares. Em todos os lugares, ou em todo lugar, tá? Onde você estiver reunido, você está adorando, invocando o Senhor, a igreja de Deus. Há na igreja de Deus um senhorio, porque falou aqui Senhor deles e Senhor nosso. A igreja tem um Senhor, há um domínio, e não é o domínio de Satanás, também não é o domínio do pecado, também não é o domínio do mundo, porque nada, absolutamente nada, pode dominar uma nova criatura, onde Jesus está aí vivendo, governando e reinando com todo o poder. Então, na igreja só há um domínio, um Senhor, o domínio de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a igreja de Deus não tem nada a ver com organização humana, mas tem tudo a ver com indivíduos regenerados, santos e santificados em Cristo Jesus. A igreja é formada por pessoas nascidas de novo, essas pessoas regeneradas em Cristo por meio da nossa morte e ressurreição juntamente com Cristo em Cristo. Essas pessoas são a própria igreja de Deus. Então, só há uma vida na igreja, irmãos. Só há uma vida na igreja de Deus, a vida de Deus mesmo. Só há uma vida que manifesta na igreja de Cristo. É a vida de Cristo, a própria vida de Cristo. A vida de Cristo se manifesta em cada um e em todos, tá? A vida de Cristo se manifesta em cada um dos regenerados e em todos os regenerados.
Colossenses capítulo 3, verso 11. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Eu vou ler aqui também, na versão que anotei aqui. Nessa nova ordem de vida, porque é a vida de Cristo, nessa nova ordem de vida, não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou pessoa livre, mas sim, Cristo é tudo e habita em todos vós. Cristo é tudo e habita em todos vós. Essa nova ordem de vida mencionada no texto é uma nova ordem de vida em Cristo. Em Cristo. O que significa em Cristo? Significa a nossa total união com Ele. O que significa em Cristo? É muito importante compreender o que significa em Cristo. Em Cristo significa a nossa total união com Ele, com Cristo. A nossa união com Cristo está bem evidenciada nas seguintes experiências que temos com Ele. Estamos crucificados com Cristo. Estamos crucificados com Cristo. Estamos sepultados com Cristo. Estamos ressuscitados com Cristo. Estamos entronizados com Cristo. Nesta identificação com Cristo, Ele é a nossa vida. Cristo veio estar em nós. Cristo em mim, tá? É aqui que faz a diferença. Cristo em mim. Cristo em mim. Não mais eu, mas Cristo em mim. É Ele em nós. Todos nós estamos nivelados a uma mesma posição. A posição em Cristo. Em Cristo. É provável, irmãos, que aquela congregação, a congregação de Colossenses, mencionada no texto, fosse formada de vários tipos de indivíduos. Gregos, com suas filosofias, sua mente sábia, humanamente falando. Judeus, com as suas características religiosas. Bárbaro e cita, com as suas características. Escravos e livres, com as suas diferenças sociais. Então, irmãos, se cada um preservasse suas características, a igreja seria um balaio de cachorros com gatos, uma confusão danada. E não é o que acontece nesses ajuntamentos? Uma confusão. Gente que não morreu com Cristo, está lá a sua individualidade, a sua característica,
né, terrível, suas opiniões, e não dá, é muita confusão. Só que aqui todos esses indivíduos tiveram que passar por uma porta: a cruz. A cruz, né? A morte com Cristo na cruz. A morte com Cristo na cruz é a base de tudo. É a base de tudo. Por isso, irmãos, que a minha ênfase aqui é sobre a nossa morte com Cristo. Estou crucificado com Cristo. Aqui começa tudo. A obra de Deus começa aqui. Estou crucificado com Cristo. Depois, vivo não mais eu. Olha que libertação maravilhosa. Você não está sendo liberto do diabo aqui, não. Foi também. Você está sendo liberto de você mesmo, de viver. Que descanso maravilhoso é não viver. Que peso horrível é viver essa vida egoísta. Então, estou crucificado com Cristo. Aí vem: vivo não mais eu não vivo mais. E aí então entra a parte mais espetacular: Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. É aqui onde Deus quer chegar com cada regenerado, com cada pessoa que nasceu de novo por sua graça soberana. Cristo em mim é a essência de tudo. A cruz é a base, mas Cristo em mim é a essência de tudo o que Deus quer para cada um de nós. Irmãos, Cristo em mim. Deus não deu o melhor que Ele tinha para nós. Deus não deu o melhor que Ele tinha para nós. Ele deu a si mesmo por nós. E Ele mesmo se tornou o tudo em nós. O tudo em nós. É Ele, irmãos. É Ele. Ele vive em nós. Ele vive em nós. Ele vive em nós o tudo que Ele é. Ele não vive em nós o tudo que Ele tem para nos dar. Irmãos, desperte para a realidade. Jesus Cristo não vive em nós o tudo que Ele tem para nos dar, não. Ele vive em nós o tudo que Ele é. E Ele é Deus Todo-Poderoso, Todo-Suficiente. Lá na cruz ficou o grego, ficou o judeu, ficou o bárbaro, ficou o cita, ficou o escravo, ficou o livre. Morreram, acabaram-se. Eles morreram e ressuscitaram em um novo povo. Morreram e ressuscitaram em um novo povo, o povo de Deus. E é exatamente esse povo de Deus que chamamos de igreja, que é a igreja de Cristo, que não tem nada a ver com o diabo, tem nada a ver com o pecado. Sofre bastante, tentação, sofrimento, a luta é intensa, mas Jesus é a nossa vida, e porque Ele é a nossa vida, a gente aguenta, e o coração encontra descanso. É o que eu entendo por igreja de Deus. Foram todos desmanchados e feitos de novo, agora com as características de Cristo, porque Cristo vive
neles. Cristo é tudo e habita em todos vós. Cristo é tudo e habita em todos vós. Cristo é tudo naqueles que Ele habita. Ele é tudo naqueles que Ele habita. Cristo morreu por nós, mas também nos levou a morrer com Ele para o pecado. Depois disso, Cristo ressuscitou para viver naqueles que com Ele morreram e ressuscitaram. É o que Deus quer produzir em nós, a vida dele. O que Deus quer produzir em nós é a vida dele. Irmãos, é a condição mais singular de toda a sua palavra. Não mais eu, mas Cristo em mim. A condição mais singular de toda a palavra de Deus é esta: não mais eu, mas Cristo em mim. Deixe essa verdade soltar para dentro de você, tá? Porque senão eu fico falando e se ficar do lado de fora não adianta. Esta verdade maravilhosa tem que soltar para dentro de nós. A obra do Espírito de Deus fazendo com que essa verdade se torne realidade em cada um de nós. Quem tem o Filho de Deus revelado no seu interior tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Por que não crer sua morte com Cristo? Por que não crer sua morte com Cristo? Por que não tomar posse desta vida de Cristo em você? A vida de Cristo, a vida cristã, não é uma coisa que eu faço. A vida cristã não é uma coisa que eu faço. A vida cristã é a vida de Cristo que está em mim. Irmãos, a vida cristã habita em você, porque toda a vida cristã inteira habita em você, porque é Cristo, tá? A vida de Cristo manifestada em nós é toda a prática da vida cristã. Cristo manifesta a sua vida em nós e através de nós. Cristo em nós, produzindo a verdadeira vida cristã, que é Ele mesmo, aqui, fora daqui, em casa, no trabalho, andando por aí, no mundo, em qualquer lugar. A vida de Cristo. Irmãos, a vida de Deus só pode ser vivida por Deus mesmo. Quem é que tem condições de viver a vida de Deus? Só Deus. Por isso, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. A igreja pertence ao Senhor, que é o dono dela. Mas tem crente do diabo. Crente do diabo? Tem. É o que mais tem. Tiago 2:19. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Você vê? Eu creio que há um Deus de milagres. Muito bem, parabéns para você. Mas se você não crer sua morte em Cristo Jesus para sair do pecado, para ter a sua vida pecadora substituída pela vida de Cristo,
você está perdido. Você está perdido. Então, quem comete o pecado, de quem é? Do diabo. Não tenha medo, não, de dizer, não, que a palavra do Senhor diz: quem comete o pecado é do diabo. Esses crentes que vivem no pecado pertencem a quem? Ao diabo. Quem comete o pecado é do diabo. Isto é o que a palavra de Deus diz, não é? João capítulo 12, verso 48. Veja aí: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Quem me rejeitar a mim, Jesus está falando que aquele que rejeitar ele, né? Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, preste atenção aqui, que você vai descobrir já como é que se rejeita o Senhor Jesus Cristo. Você rejeita o Senhor Jesus Cristo rejeitando as suas palavras, porque é o que ele diz aqui: quem me rejeita a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, que tenho dito, essa o há de julgar no último dia. A palavra do Senhor que estamos pregando, anunciando nesta noite é esta: quem comete o pecado é do diabo. Se você quiser rejeitar esta palavra porque você achou que é chocante, rejeite. Saiba, porém, que você está rejeitando o próprio Deus, o próprio Cristo que falou a palavra. E saiba mais uma coisa: que você vai ser julgado por esta palavra, por ter rejeitado o Senhor e a sua palavra. O que a palavra diz? Quem comete o pecado é do diabo. No último dia, esta palavra irá prevalecer sobre aqueles que viveram no pecado. Viveram no pecado pensando que eram de Deus. Mas eu tenho também boas e novas notícias, maravilhosas, alvissareira notícia. Você pode voltar para o texto de João 3:8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. A boa notícia é esta: Jesus nos livra dessa situação de pecado. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer. A outra versão diz para destruir. Eu gosto mais da versão que diz destruir neste texto. Para destruir as obras do diabo. O que são as obras do diabo? O que são as obras do diabo? Pecado, meu irmão. O diabo peca desde o início. É o que ele sabe fazer. Ele é especialista.
ele é profissional, tá? Só que Jesus se manifestou para destruir, ele veio para destruir as obras do diabo, isto é, ele veio para destruir o pecado. Destruindo o pecado, que é a velha natureza, por meio de nossa morte com Cristo, está também destruído a base do pecado em nós. O diabo não tem mais como operar em nós. O que ele fez naquela cruz? Ele fez a destruição das obras do diabo. Jesus veio para destruir as obras do diabo. Será que Jesus destruiu? O que é que você acha? Jesus destruiu mesmo? Você acha que Jesus destruiu mesmo as obras do diabo naquela cruz? Ele destruiu o pecado, mas não fica olhando para o outro, não. Ele destruiu na vida daquele lá. Em mim ele opera ainda. Não, ele destruiu em mim. Ele destruiu em mim. Destruiu. Ele colocou um ponto final na obra do diabo, no poder do demônio. Tudo, irmãos. Ele destruiu. Ele destruiu onde? Destruiu na cruz. Como que foi esta destruição? Como que foi? Hebreus 9:26. Irmãos, é importante sabermos como que Deus destruiu o pecado. Você precisa saber. Vamos ouvir. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Temos aqui o sacrifício de Jesus para aniquilar o pecado. Aniquilar não é diminuir, irmãos. Aniquilar não é diminuir, é consumir todo o pecado, com natureza e tudo. Êxodo capítulo 14, verso 28, ali temos um fato que ilustra a questão do aniquilar. Vamos ver. Porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nenhum deles ficou. Olha só, o Senhor aniquilou o exército de Faraó. Acontece, irmãos, que os egípcios continuaram na perseguição a Israel. Você conhece a história. E entraram atrás do povo no Mar Vermelho, mas as águas voltaram e cobriram todo o exército egípcio. Nenhum deles ficou. É a sua versão. Nenhum deles ficou. Nenhum egípcio que entrou no mar conseguiu sobreviver. Não sobrou nenhum egípcio com vida. Morreram todos. Quem voltou? Quem saiu vivo? Ninguém. No sentido de aniquilar, está aqui. Não sobrou ninguém para contar a história. Podemos dizer que o Senhor aniquilou o exército de Faraó no mar. Quantos soldados voltaram? Quantos sobreviveram? Não há nenhum sobrevivente.
sabe? De modo semelhante, Jesus tirou o pecado do mundo, tirou todo, não há mais pecado, Ele tirou, não há pecado que Ele não pode tirar, Ele tirou, Ele acabou. Eu gosto do cântico, aí Êxodo, você pode ler o capítulo 15, o verso 1, e depois você lê o verso 4, vamos pegar duas estrofes do cântico, o cântico de vitória, de louvor pela libertação. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: cantarei ao Senhor porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro, lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Eu estou terminando já a meditação, mas temos que comentar rapidamente este ponto. Cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor. Preste atenção. Grandiosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Os abismos o cobriram, desceram às profundezas como pedra. Você sabe o que eles estão cantando aqui? Eles estão cantando aqui que os inimigos morreram, foram aniquilados, foram destruídos. Este cântico, irmãos, é muito parecido com um cântico que alguém ensinou para nós aqui. É assim: já morreu, já morreu, já morreu. Meu perverso homem velho já morreu. Meu Jesus o levou, na cruz o pregou. Aleluia! Já morreu, já morreu, já morreu. Meu perverso homem velho já morreu. É o cântico de vitória nosso, porque nós cremos que Deus destruiu o homem velho, a velha natureza, o pecado, destruiu tudo. Estamos livres, libertos. Por meio da nossa morte e ressurreição em Cristo, fomos libertos do pecado. O maligno não domina mais e nem tem permissão para tocar naqueles que morreram e ressuscitaram com Cristo, pois Deus diz em sua palavra, Ele diz lá que o maligno não toca aqueles que nasceram de novo. São guardados por Jesus que vive neles. Não toca para endemoniar, nem toca para enlamear com o pecado. Não é? Uma nova criatura não é levada ao pecado, porque aquele que o renasceu o guarda. Jesus pode fazer isto, irmãos. Ele pode fazer isso. Não é impecabilidade, tá? Não é impecabilidade. Impecabilidade é que você se torna capaz de não pecar. Você, com o seu esforço. Aí é impecabilidade. Cristo nos fez morrer em seu corpo para o pecado, a fim de viver em nós a sua vida justa e santa. Não é? Então, estamos libertos. O Senhor é o único que temos que levantar no nosso coração. Ele é o único, irmãos, que temos que levantar aqui. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. 1 de Pedro 1,15. O Senhor é o único que temos que levantar no nosso coração. O nosso coração tem que ser dele totalmente. Ele é o dono do nosso coração. O nosso coração tem que estar separado para ele. O pecado não tem mais nenhum domínio
no coração em que o Senhor vive e reina. Não há nenhum domínio, mas apenas o domínio do Senhor. O Senhor é reverenciado em nosso coração. Você sabe o que é reverenciar? Reverenciar o Senhor é reconhecê-lo Senhor soberano do nosso coração. Não só do nosso coração, mas de todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. Morri em Cristo, e agora Cristo é o grande Senhor vivendo em mim. Eu pertenço àquele que por mim morreu e ressuscitou, e agora vive em mim. Eu pertenço a Cristo. Eu pertenço a Cristo. E você? Você pertence a quem? A quem você pertence?